Muito boa tarde a você, seja muito bem-vindo. Hoje vamos trazer um conteúdo em nossa live, que é o segundo episódio. A gente iniciou falando de planejamento sucessório, se a holding é uma solução. Chegamos a essa dúvida, trazemos essa forma de analisar e hoje a gente quer conversar um pouquinho com você sobre por que planejar a sucessão ainda em vida. E consideramos então ser o nosso segundo episódio. Meu nome é Jair Viebelin, está aqui o meu Instagram, aqui está meu amado amigo e sócio. Olá, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite novamente, né? E um assunto bom de discutir, né? Inclusive ele falou para mim, gente, hoje pessoalmente, que é assunto para 2 horas de live. Ele começou a questionar. Eu falei, não, Juarez, hoje eu vou instigar lá o povo e vou usar muito o seu conhecimento para esse assunto. Juarez _ Paim, sigam nas redes sociais. Gente, vamos lá. Esse assunto, ele é muito interessante. Eu considero, dentro dos tópicos que a gente discute, é por que planejar a sucessão ainda em vida. Mas antes, convido como sempre, distribua aqueles aviãozinhos, chama o pessoal, chama as pessoas conhecidas, coopera conosco, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 pessoas, porque talvez isso faça muito sentido, não só na sua vida, né, mas na vida de alguém que possa estar falando. E no assunto de hoje, que a gente quer abordar, é justamente isso. A importância, por que planejar a sucessão em vida? E eu vou tomar a liberdade de iniciar, Júlio, com alguns apontamentos, né? Hoje a cultura do improviso no Brasil, né? Por que se deixa para depois? Temos o problema do impacto emocional e financeiro. O questionamento sempre é: quanto eu vou gastar? Por que eu vou gastar agora, investir? Empresas e famílias que elas perdem tudo por não sentar e se organizar. Então a gente poderia discutir aqui o grande erro também de acreditar, que a gente discutiu inclusive no episódio número 1, eu não tenho um patrimônio necessário para se fazer um planejamento sucessório. E aí, como é que a gente começa a pensar nesse assunto, por que planejar a sua sucessão em vida? Eu acho que a resposta está na frase aqui, né? Aquela primeira frase, sucesso, sucessão, se eu planejar. Né? Se eu começar pelos contras, né? A tendência é que eu nem comece, né? Ah, é muito caro, o meu patrimônio é insuficiente, ou alguma situação nesse sentido. Né? Agora, em vida, se eu estou vivo, eu consigo falar, consigo transmitir à vontade, transmitir minhas vontades. Então, né? Então, é muito mais interessante em função disso. Né? É interessante a gente abordar isso com vocês, porque nós não estamos indo ainda para a matéria técnica, né? Como planeja uma holding, como faz ferramentas, a estrutura ferramental. Hoje nem se discute tanto isso nesse momento, porque as pessoas estão preocupadas antes, né? Mas por que eu vou discutir essa sucessão que você traz? E aí eu queria trazer de novo muita clareza, né, nesse episódio, que a gente fala da sucessão em vida, porque eu posso vender os meus imóveis, eu posso transmitir aos meus herdeiros, eu posso ficar no comando, mas eu posso organizar esta sucessão a qualquer momento. Exatamente, inclusive separando uma fatia para gastar, até se for o caso, né? E outra coisa, dá conforto. E aí, quando você tem um planejamento sucessório, a tendência é que haja mais vida, né? Nós estamos falando aqui em olhar para a sucessão em função da morte, não. A sucessão até para que haja transmissibilidade de responsabilidades dentro do ambiente familiar ou profissional, e isso vai, com certeza, aumentar o tempo de vida das pessoas, né? Porque ela acaba tirando aquele peso que muitas vezes ela nem percebe de coisas que ela gostaria que acontecesse se em algum momento ela estiver afastada ou não estiver mais aqui, né? Eu acho interessante quando a gente pega esse primeiro slide, a gente já vai agora para o segundo tópico dessa nossa parte, de discutir o seguinte: se eu tenho um propósito de por que planejar, né? Qual é o propósito que eu tenho? Essa palavra ela é moda hoje, né? Eu falo que se eu tenho propósito, mas o planejamento sucessório, qual o seu propósito? Mas nesse sentido se eu vou fazer um planejamento sucessório, qual é o propósito disso? Por que eu estou tomando uma decisão de, em vida, a gente está falando de discussão de bens e negócios, né? Em vida, planejar isso. Então, eu também deixei notado aqui que seria quais são as definições dos benefícios. Então, o propósito é buscar benefício, é buscar tempo para viver, é buscar o respaldo de ter uma tranquilidade com a sua família. O que o senhor me diz disso? Que você entende? Eu acho que responder, né, qual é o propósito é uma coisa muito particular de cada um, mas realmente a partir da hora que a pessoa começa a responder isso, provavelmente num ambiente familiar e societário, encontrar o seu propósito não seja muito fácil, né?
mas ele é o que vai nos motivar de vencer algumas etapas que vão acontecer dentro de um planejamento, né? Etapas que muitas vezes são do quê? De sentar, de pensar, de ter uma assessoria, de ouvir outras pessoas também, ouvir pessoas que já têm experiências diferentes, diferentes profissionais também, né? Então é uma carga emotiva muito grande que precisa de um propósito forte para que ele não desista no meio do caminho ou talvez nem inicie, né? Então esse propósito realmente é o norte, talvez, para as pessoas planejarem. E aí a gente veio com essa palavra do planejamento. Mas eu acho interessante nós trazer um viés, se o senhor assim me permitir. Claro. Você fala tanto no país que eu não tenho certas seguranças, né? E eu acredito, pelo menos eu falo do meu planejamento que foi estruturado e cada dia está sendo melhorado, né? A gente está trazendo, porque a vida é constante movimento, assim eu procuro fazer a minha, de nós buscarmos uma das seguranças que tanto se diz no Brasil, que está se tendo como insegura. Eu acredito que se a gente fizer esse planejamento sucessório com um propósito, eu vou adquirir uma segurança jurídica e tributária. E a gente está nessa viés, nesse exato momento no país, questionando as nossas seguranças jurídicas e a nossa segurança tributária. Com a reforma tributária, eu sempre reclamo, eu tenho dificuldade, eu como consumidor, às vezes tenho dificuldade em entender os impostos no Brasil. E, na verdade, eu sou leigo. Eu pago os impostos porque recebo, estudo um pouco, mas eu tenho dificuldade naquelas nuances que a gente já trouxe de retorno, de compensação. Então, a continuidade do negócio com uma segurança jurídica e tributária seria talvez um viés de um propósito que abrangeria um grande número de pessoas, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma. E muitas vezes nós, né, como cidadãos, né, e profissionais, precisamos encontrar algum vilão, né? E a segurança jurídica hoje é um vilão, né? Eu não tenho segurança, então não vou fazer. Muito né? você Às fala vezes dos a pessoa terceiriza isso, né? E quando eu olho para o meu patrimônio, olho para a minha realidade, e essa dinâmica que você falou, que eu faço hoje, amanhã talvez a condição é outra, talvez eu melhore ainda mais, talvez eu preciso trazer para a minha vida e não eleger vilões para não fazer. Então fazer, né? De repente adequar o que não tem em termos até de efetividade de operação. Então tem muita coisa para se fazer, né? Transações financeiras de pessoa física para pessoa jurídica, de pai para filho, né? E assim por diante. Ampliação de negócios, né? Exatamente. E essa clareza, que se eu tenho um planejamento, né? As pessoas estão pensando o tempo inteiro na concepção, que eu quero desmistificar isso hoje com vocês, o tempo inteiro se eu estou falando planejamento é que eu vou transferir tudo que eu tenho para alguém. Não, a palavra está dizendo planejar a sua sucessão. Se eu tenho os negócios, uma empresa, se eu vou vender, se eu vou fazer valuation, a gente já falou isso claramente no episódio anterior. O que eu vou fazer com as empresas ou negócios que eu tenho? Se isso muitas vezes, né, desculpa até te interromper, a ferramenta está na tua mão. Né? Se você tem uma relação particular com sócio ou com familiares e coloca no papel com eles, tem valor. Então, a partir do momento que você começa a documentar isso, não estamos falando de burocratizar, mas de documentar, de deixar as regras claras e também essa situação pontuada, muitas vezes a relação entre particulares não precisa nem da chancela ou segurança jurídica. Claro que ela pode amanhã ou depois ter uma decisão jurídica, uma situação ou outra, mas esse vilão a gente tem que tirar da sala, né? A insegurança jurídica, a insegurança econômica e vários outros fatores. Faz o dever de casa e aí sim, como cidadão, participa do dia a dia do país, mas como cidadão e tentando fazer sua transformação ou levando suas ideias, né? Porque também precisamos disso, né? E essa segurança para mim fez todo sentido, né? E às vezes eu já cheguei a me cobrar, não no sentido muito severo, mas por que eu demorei tanto a fazer um planejamento? Porque eu demorei de entender o modelo de negócios, né? Principalmente os negócios e o quanto isso refletiu nos bens. Então, e lá na família, então, essa transparência que traz dos negócios, dos bens do futuro, ela é muito clara, traz assim um discutir, um linear, né, de um horizonte muito belo, na minha opinião. E agora é o seguinte, Juarez, o risco de não planejar cenários problemáticos. Pois é, nós trouxemos no episódio anterior dados importantíssimos, percentuais elevadíssimos de herdeiros que gostariam de discutir com os pais, estamos falando de possíveis herdeiros, agora vira sucessor, talvez, dos negócios, vai aprendendo em vida, e grandes percentuais de pais que não têm coragem de fazer as sucessões, a gente viveria cenários assim de risco não planejar. Mas eu quero discutir um cenário inicial contigo. De uma forma ou outra, se a gente está falando em planejamento sucessório,
criar a importância de fazer hoje. O episódio é definir de uma vez por todas. É necessário, não tem volta, na minha opinião. É obrigatório? Não. Esse é o problema. Exatamente. Esse é um grande detalhe. Eu não tenho um prazo legal, né, para cumprir, não é uma obrigação nem tributária, nem qualquer outro tipo de obrigação legal. Não veio o aviso de morte Não ainda? tem um oficial de justiça te batendo, né, ou não tem uma decisão judicial determinando que você faça isso. E também outra coisa, não tem, a morte é um evento, né, ele é certo, mas a data é incerta e não sabida. Então isso também... E nunca vai acontecer comigo, né? Exatamente. Eu estou bem, estou Nós tranquilo. tivemos, na verdade, uma grande mudança na cultura, ou pelo menos por um momento, pós-pandemia, né? Muitas pessoas que se achavam imortais, né, começaram a pensar que não é bem assim, independente até da condição e vários outros fatores, porque é uma coisa que a gente não para pensar. E nem precisa parar para pensar para gerar estresse ou ficar desanimado, mas tem que parar para pensar para deixar as coisas alinhadas e para melhorar a tua qualidade de vida, né? Acho que olhando sobre esse aspecto, o propósito poderia ser melhorar a minha qualidade de vida, deixar claro o que eu quero, principalmente o eu patriarca, o eu matriarca, deixar claro o que quer, né? Transmitir isso através de um profissional, se entre a família não se entende, porque são gerações e gerações, mas um profissional intermediando isso vai dar clareza na comunicação. Né? Porque a gente sabe que a comunicação é muito importante nesse contexto, então eu transmito. E ao transmitir eu tiro um pouco do peso. Né? Isso é verdade, porque se nós definimos bem, a gente está aqui sendo defensor de ter a necessidade de planejar, então planejar não é executar, uma sucessão e em vida, trouxemos N benefícios hoje, né? Tranquilidade, paz de espírito, em outras nuances, segurança jurídica e tudo mais. Um exemplo real que eu quero trazer aqui são casos emblemáticos das grandes fortunas de empresas que a gente vê muito na área da mídia, né? Empresas sendo diluídas, como, eu acho que se eu errar o nome, Júlio, estamos ao vivo, mas eu acho que num planejamento que não foi construído e tal, uma guerra, é do grupo das Pernambucanas, né? Sim. Então, é notório, ele é e público, notório, notório, tá lá, apareceu tudo que é gente querendo se dar por denominador de sucessor, né? Nós temos grandes players do mercado, caso do Pelé, caso do Gugu, que agora parece que conseguiram resolver. São casos emblemáticos que se prova assim, gente, não suceder vai dar dor de cabeça. Não vai, Joris? Sem dúvida nenhuma. Ainda, né, olhando para o cenário problemático, a partir do momento que eu não planejei, a tendência é eu ter cenários problemáticos. Se eu olhar antes, eu vou antever os problemas que eu posso ter na sucessão, né? E aí a sucessão, a partir do momento que você olha para ela, você tem a sucessão empresarial e a sucessão patrimonial. Aqui você pode eleger terceiros, inclusive quanto antes você olhar para isso, porque via de regra, né, patriarca e matriarca querem que os filhos assumam. E mas muitas vezes a gente conhece, né? Muita gente que ficou 20 anos ali fazendo o que o pai queria, mas não era a vontade dela. Então quanto antes isso ficar claro, né, o filho dizer, eu não quero, tal, por isso, o pai, tudo bem, tal, vou achar um terceiro, sem problema. Só essa solução, se um planejamento conseguir antever, já é um ganho de uma vida toda. Imagine se você ainda pegar, ao invés de cenários problemáticos, como está aqui, criar cenários positivos e caminhos diferentes, né? E evolutivos, eu posso ir por para a aqui, evolução do ser humano. Eu né? posso construir isso um prazo, eu posso ter isso juridicamente posto e alinhado com a minha contabilidade, alinhado com meus sócios, alinhado com a minha família. Fica espetacular, mas tem que ser antecipado, tem que antever. Né? Eu trago exemplo de situações que a gente já viveu na experiência de discutir sucessões, né, ou discutir divisão de bens, de pais, ou patriarca, matriarca, chegar e dizer claramente para mim, né, era melhor eu não ter construído nada. Pois é. Então, olha só. E aí ele está terceirizando uma culpa, na minha opinião, na fala, para ele mesmo. Porque bastava ele ter planejado, ele construiu, bastava sentar. Não é fácil, gente. Não é fácil você sentar com sucessores, com herdeiros, com contador, com advogado e discutir isso. Ninguém fala que é fácil. O problema é que aí eu entro numa dor que tem hoje, que estão vendendo. Inclusive, foi dito isso cegamente esses dias por um influencer muito famoso que se faz uma hoje com 6 mil reais. Eu achei um absurdo e eu vou fazer, pode ficar registrado ainda, uma postagem desafiando a me provar
que você faz. Eu acredito que ele quis dizer o seguinte, se faz uma holding com 6 mil, com gasto de contador e taxas de cartório, registros. Essa é a minha opinião, porque uma estruturação sucessória, usando a ferramenta de holding, eu teria que conversar com a empresa, que é sua, que fez a minha, porque parece-me que estão vendendo a 6 mil, doutor Juarez. E aí eu fiquei preocupado, né? Pois é. Olha só, mas isso é os contos da holding, é aqueles merchan que eu digo para despertar e chamar atenção. Mas tem que tomar cuidado com essas informações, porque você tem um caso real sobre isso, não tem? Usando isso? Com certeza. A gente já viu situações em que, beleza, tenho a holding, né? É para contar no dia a dia, é para contar na minha roda de amigos e tal. No cabeleireiro, as Qual mulheres. é o uso, né? Muitas vezes a holding é uma pessoa nova que você vai ter na tua família, uma pessoa jurídica, não anda, não fala. E se você deixar ela só na gaveta, pode ser que ela te prejudique ainda mais. Você vai precisar ensinar ela a andar, ensinar ela a falar, levar ela no colo muitas vezes e, de acordo com ela, usar ela como um instrumento de planejamento sucessório, inclusive. Aí ela é importante. Agora, se eu olhar só sobre o aspecto registral, documental, papelada, criar com facilidade, a tendência não que a gente esteja construindo aqui dificuldades, mas é preciso olhar para cada contexto familiar e empresarial com a visão que ela precisa, né? Olhando com um pouco de acuricidade e trazendo, inclusive, sugestões, situações, criando caminhos que muitas vezes pode até, ao final, decidir que não é o melhor, mas aí você constrói um castelo firme, não um castelo na areia, né? E é importante ressaltar, então, se o planejamento sucessório é tão importante, é trazer geralmente isso. Você não pode construir simplesmente um papel, um documento, um CNPJ, achando que resolveu a sua vida. Então foi criado isso. E não é dizer que depois disso será muito complexo. Ele será metódico para a sua segurança, porque você precisa, na nossa opinião, o que nós estamos defendendo é o modo operandi nosso. Nós não temos nada contra quem faz diferente. Pelo contrário, nós só mandamos tomar cuidado, porque certamente você vai ter que contratar profissionais para corrigir aquilo que você não planejou corretamente, né? Exatamente. Então, não é nesse interesse. E olha só, planejamento sucessório como estratégia inteligente. Isso que a gente está dizendo. Se eu tenho regras inteligentes, claras, com a minha família, nas minhas empresas, ou uma empresa, ou com um determinado imóvel, começa a ser planejamento inteligente. Eu não deixo abandonado, construir lá e agora. É um modelo que a gente chama, né, doutor Juarez, aqui no nosso modelo de negócio, a gente fala que nós temos um modelo antigo, né, e nós temos um modelo contemporâneo. E o contemporâneo diz que você precisa planejar em vida. Sem dúvida nenhuma, né? Foi aquela época em que as coisas ficavam esquecidas, seja sob o aspecto fiscal, seja sob o aspecto até familiar, né? As coisas precisam trazer, você precisa olhar para o patrimônio e criar nuances para que ele, primeiro, se for numa empresa, quanto mais dinâmica ela for, né, mais ela está fácil a se adaptar no dia a dia do mercado. Se eu não tenho uma estratégia inteligente, pode ser que o sócio administrador de uma empresa faleceu sem um planejamento sucessório. O que vai acontecer? Eu preciso correr, fazer inventário, para ter um representante legal. Contas bloqueadas, não posso mexer no banco, não posso tocar no meu passe. Só um... Então, esse olhar antecipado ele é extremamente importante para que não haja perda de dinheiro, perda de competitividade e, principalmente, o seguinte, quem se relaciona com as nossas empresas, ele se preocupa com isso já. A grande maioria hoje já se preocupa com isso. Como que o meu fornecedor não faz. Está se portando, né? Isso é muito importante para o dia a dia. Né? Eu faço um desafio aqui e não tenho medo de levar isso a público. Eu sempre falo com as pessoas assim, se você vai procurar alguém que vai oferecer um planejamento sucessório, pergunta como é o dele, né? Questiona, porque a pessoa vende, mas não faz o dele. É a mesma coisa nas nossas empresas. Nossas empresas hoje estão se relacionando com empresas que estão mais bem estruturadas, que têm. E quando a gente fala de uma estratégia sucessória inteligente, muitos se vendem na internet que criaram uma holding, criaram uma sucessão, eu vou blindar o patrimônio, Juarez. E aí talvez a gente vai recuar um pouco e dizer assim, blindar, gente, é muito perigoso, mas a gente pode proteger ativos, a gente pode criar camadas de proteção, porque parece-me que se criou essa ferramenta em alguns aspectos, alguns profissionais, como uma forma de manipular, desviar, enganar, mentir. E a gente já conversou
um pouco sobre isso, né? Então, essa proteção de possíveis amanhecer bloqueado, eu acredito que tem estrutura para se fazer, não tem? Sem dúvida nenhuma, né? A partir da hora que você vai olhar para um planejamento sucessório, né, doutor Jair, eu acho que a visão é a economia tributária é o que todo mundo quer, via de regra. E tem. Né? Mas aí, se eu olhar um pouquinho para governança familiar também, né, e aproveitar aquele ambiente, que cada família, cada contexto empresarial é uma. E aí, se eu incluir um terceiro grande pilar nesse planejamento sucessório, a proteção de ativos. Agora, a proteção de ativos, ela não é para aquela pessoa que quer dar o nó na praça. Não. Mas ela serve para aquela pessoa que montou um negócio e, às vezes, no meio de tantos negócios que ela tem, um deles não deu certo, por causa do ramo, por causa de um fator, por causa de outro, por causa do próprio governo, ou por causa de fatores climáticos que sejam. E aí, por que ela não pode ser protegida? Então, dependendo como ela tiver, né, com essa estratégia inteligente, ela consegue sobreviver. Então a gente vai entrar assim agora numa nuance bem dolorida, Joris, né? Vamos trazer, a gente está querendo falar de benefícios hoje, porque planejar, e vamos falar do tradicional inventário um pouco, Juarez, e quem tem planejamento sucessório, porque eu fiz alguns apontamentos, tá? E aí o senhor vai contribuir comigo na minha fala, por quê? Quando eu estou no inventário tradicional, eu não escapo dos altos impostos, como ITCMD na sua íntegra, né? Os impostos tradicionais que a gente chama, a longa duração de discussões aqui, muitas vezes com seus familiares. Ela tem uma burocracia, ela vai envolver muito mais nuances emocionais que as previstas. Não se consegue muitas vezes idealizar o que um pai e uma mãe tinha, às vezes, na roda de domingo, pedido aos filhos fazer. A gente trouxe isso no episódio. Qualquer coisa você volta lá, vai estar no YouTube, o episódio anterior que a gente traz os percentuais de cada dor quando falta o planejamento. E agora, quando a gente vai falar de um planejamento sucessório, a gente percebe que ele fica menos burocrático, com redução violenta, na minha opinião, tem que falar pelo meu modelo. Lembrando, cada um tem o seu modelo de família, negócios, e isso é discutido, a forma como você vai tratar a redução. Porque tem gente que pensa que fazendo planejamento sucessório nunca mais vai pagar imposto, não precisa fazer inventário, e aí alguns equívocos, né? E aí a continuidade dos negócios, sem interferências muito externas, já que está tudo planejado, tem pré-contratos tabulados e tudo mais. E aí existe aquilo que tu disseste e eu gostaria que tu contribuísse um pouco mais. Essa governança estruturada das famílias para os herdeiros, vão ser herdeiros sucessores. Ela vai existir uma governança em vida, são regras, né? Vamos falar um linguajar mais simples. Eu vou ter um modelo de governar em vida com regras e posso ter um modelo pós-morte. Faz sentido no planejamento sucessório isso? Com certeza, né? A gente até costuma falar, e é um jargão do dia a dia aí de quem trabalha no planejamento, que não é uma receita de bolo, né? Cada família e cada patrimônio vai ter uma situação, ainda que sejam muito parecidos, nós vamos, né, via de regra, usar experiências, decisões judiciais até, ou alinhamentos contábeis de outras estruturas, mas cada um é único, né? A outra situação que eu gostaria de dizer antes de ir para a parte da governança é que esvaziar o inventário é possível, talvez até eliminá-lo. Agora, é uma grande inverdade dizer que abrir a hold não precisa mais de inventário, né? Então, aqui dá para aqui bem planejado, dá para desaparecer. Mas eu tenho a hold. A gente traz essa curiosidade que virá nos próximos episódios. Exatamente, eu tenho a hold e depois eu tenho que pensar no planejamento sucessório. Então ele é, via de regra, posterior à criação de uma hold e por isso da necessidade de um mapeamento muito claro do que eu tenho, do que eu quero e do que a lei deixa eu fazer, talvez, né? E aí isso também possibilita a mesma situação, o que eu tenho, o que eu quero e a legislação, como que eu vou governar isso? Quem são as pessoas? Sejam da família, sejam terceiros. Responsabilidades? Exatamente. E aí pode nascer várias situações relacionadas à governança, que é, vamos pegar aí um conselho de família, vamos pegar um conselho consultivo, e pode migrar, como muitas famílias tradicionais também já migraram, para um conselho de administração. Né? Você vê que ela fica mais leve. Então, de tempos em tempos, a família se reunir para discutir questões estratégicas, para discutir distribuição de lucros. Isso é muito importante. Eu tenho uma concepção, chegando aqui, a gente vai começar já para a reta final do nosso episódio de hoje. Se hoje a gente não convenceu as pessoas, independente com quem for, fazer o seu planejamento, ou pelo menos desenhar, eu não entendo mais o que as pessoas vão falar lá na frente
porque não planejaram a sua sucessão quando construíram bens e negócios. Isso para mim fica cada vez mais claro. Muitas vezes a gente já deixou claro, lá no episódio anterior, dos herdeiros terem medo de conversar com seus pais. Bom, vocês vão ter que uma hora conversar então com juízo com seus irmãos, cunhados e tudo mais. A escolha é sua. Desenhar isso é importante. Então, a gente tem que começar a construir isso. Eu poderia passar horas falando sobre isso. E aí a gente quer dizer o seguinte, se agora a gente já mostrou todos os benefícios e malefícios de não se fazer o planejamento, por que é bom e por que é ruim não fazer, a gente quer começar a discutir com vocês assim, tudo bem, Jair, me convenceu. Como que eu começo a planejar? Bom, principalmente, é óbvio, né, ao meu ver, nós precisamos começar a entender que você vai ter que separar lá no seio da família quem são as pessoas, a identificação das pessoas, ou seja, pai, mãe, filho, quem são as pessoas da cadeia de sucessão em vida e morte, e lá na sua empresa, contratos sociais, como funciona, se vocês têm um balanço, né, se está declarado ou não declarado, e bem como nos bens, matrícula, destinação, finalidade. Então, identificação de bens, negócios e pessoas seria o princípio de eu montar, então, no início, documentação? É simples, eu preciso só começar a montar documentos? Exatamente. Eu acho que eu faria uma pergunta, né? No meu caso, que legado que eu quero deixar? Né? E a partir dessa pergunta, talvez responder qual é o meu propósito dentro de um planejamento sucessório, e aí sim, começar com o mapeamento de dados, né? O que eu tenho, o que eu quero, né? E o que a legislação deixa eu fazer também, né? E aí entra a importância de dinamismo dentro desse conceito e muitas vezes uma outra coisa que fazem com que as pessoas não planejem. Vai tempo, é preciso realmente se debruçar sobre isso, é preciso ter responsabilidade, porque você está tratando de bens, está tratando de emoções, está tratando de pessoas, em primeiro lugar, né? Então o desafio é muito bom, mas feito com responsabilidade e respirando, né? E tendo propósito. E aí vem a resposta, meu legado vai ser esse. Né? Ao invés de chegar no final, como a gente já ouviu, o patriarca falar, mas o certo era não ter nada, porque o governo vai levar 8%, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E vai subindo, né? Então esqueça dos vilões, né? E pensa no teu legado. Pensa no desenha. Que está dentro do seu contexto, né, mestre? E aí a gente precisa trazer para vocês que o que nós mais vamos procurar defender, é que você precisa de consultoria especializada. Você não pode levar com amadorismo o seu planejamento sucessório. E hoje existe no mercado, né? Nós falamos da nossa, é óbvio, mas empresas especializadas. O que me preocupa muitas vezes, estou aqui nesse viés também, nessa parte, dizer, cuidado com os vilões e com os contos das holdings. Você precisa estudar, você precisa compreender. Nós defendemos claramente isso, né? Quando a gente vai começar um planejamento sucessório, a primeira coisa é fazer com que o pai, a mãe e os herdeiros entendam claramente o que está acontecendo. Se não entender, o jogo fica esquisito, porque vai ficar sempre desconfiado, mas o que é essa documentação? Por que eu tenho que fazer conflito de interesse? Por que eu tenho que mapear meus dados? Por que tanta informação? Porque é um planejamento sucessório estruturado. Se você não quer estruturar, você coloca qualquer coisa no papel e vai acontecendo. E é interessante, Joris, dizer que começa aqui, talvez, eu ter que ter uma conversa com a minha família? Sem dúvida nenhuma, né? É um outro ponto que ao invés da gente olhar como ponto negativo, né, ou contrário ao planejamento, olha, né, como um pró, né? Porque assim, muitas vezes as famílias têm aquela coisinha que está embaixo do tapete. Vai lá e resolve isso. Resolve, né? Tem uma resolve vida olhando, né? no olho a olho, né? Ao invés de esperar morrer, daí não vai resolver mais, né? Ou esperar realmente não conversar mais com o outro, outras situações. O gigante, né, só fica grande quando você não educa ele desde pequeno, né? Então resolvam os problemas pequenos aí, se precisar de um auxílio, de uma consultoria, provavelmente estamos inclusive à disposição, né? Exatamente. Sem qualquer compromisso para informações, questionamentos, né? Exatamente. Isso não pode matar o que nem começou ainda, né? Então tem coisas que vai ter que ser resolvidas. E essa é a parte boa. E a maior colheita que tem é quando a gente fala de liberar pesos, diminuir tempo, melhorar a tua qualidade de vida, ter tempo para outras coisas, é o quê? Exatamente isso. Resolver o que tem e vamos para frente. Eu tenho uma frase, não é minha, não sei dar os votos de quem é o mérito, mas
não é uma frase, mas é um dizer mais ou menos assim. Muitas pessoas se afogam num copo d'água e tinham transformado isso num oceano, né? Elas acham que estão num oceano de problemas e era só um copinho d'água e ela estava se afogando nisso. Quando ela traz essa clareza no planejamento, ela sai assim de alguns vieses muito estranhos. E esses vieses mais comuns hoje são é de impostos altos, eu não tenho, né, a obrigação, a necessidade, a urgência de fazer. Desenhar, planejar, gente, não custa nada. Você precisa começar pelo menos com esse primeiro passo. Por que fazer um planejamento sucessório? Para você saber o rumo do seu destino, o seu legado, o seu propósito, sua história, congruir, unir cada vez mais sua família, ou de uma vez por todas perceber que você não vai ter sucessores para seus negócios e tomar uma decisão. Juarez, próximo episódio nós vamos abrir para perguntas agora. Eu vou pedir para a equipe se teve perguntas, eu vou abrir. Mas aqui já vamos deixando, Juarez, o próximo é o nosso encontro, o nosso próximo episódio. Começamos a entrar numa forma um pouco mais técnica na próxima vez. Né? Os dois primeiros dos nossos encontros, episódio 1 e 2, ele é mais explicativo, por que as pessoas não planejam, mas conflito de interesse no planejamento sucessório. Já é uma parte muito técnica no planejamento. Já começa a ter ferramental, estrutura de como fazer isso, por que fazer isso, para quê e tantos outros, não é? Sem dúvida nenhuma, né? Muitas vezes, inclusive, esse conflito de interesses é o que faz com que as pessoas nem comecem o planejamento, né? Então, também, assim como outros contras aí para um planejamento, ele pode ser trabalhado, né? Tanto dentro de um contexto de pessoas ou responsabilidades, num contexto principalmente empresarial, ou responsabilidade dentro da família, né? E isso pode ser suavizado e muitas vezes resolvido para que o planejamento tenha uma sequência e uma satisfação no final. Vamos lá, nós temos algumas perguntas que chegaram para nós aqui na parte interna. Me expliquem melhor, doutor Juarez, vou direcionar a pergunta para você, que vai ficar gravada, vai fazer parte do nosso canal. Como o planejamento sucessório pode evitar conflitos familiares no futuro? Já falamos um pouco disso, talvez a pessoa ficou com um pouco de dúvida, vamos ver como é que a gente pode sintetizar isso, né? Explique melhor como o planejamento sucessório pode evitar conflitos familiares do futuro. Vamos imaginar, vamos pegar um caso bem prático e que deve ter acontecido perto da casa de todo mundo, com algum vizinho, com algum parente. Cuida da mãe e do pai e fica com a casa, né? E fica a conversa assim. Beleza, o pai e a mãe se vão, né? Depois de muitos anos, e aí tem 5 irmãos. O que cuidou, fala assim, não, então agora eu só vou transferir a casa aqui porque ela é minha, né? Nós já combinamos, lembra aquele churrasco, aquela conversa e tal. Aí os outros 4 vêm e dizem, não, eu tenho um quinto da casa aí. Legalmente falando, né? Vai ter um inventário e cada um vai ficar com um quinto da casa. E ainda pode haver discussão, né? Exatamente. O que eles deveriam ter feito? Você vê que é um imóvel só, né? Nesse Não falamos em valor do imóvel. Não falamos em valor do imóvel, dependendo do valor dele. O que deveria ter sido feito? Quando eles combinaram lá, na semana seguinte, começar a documentar isso, né? De Mas repente, nesse caso, o pai e a mãe poderiam... Nesse caso, precisa de holding? Não. Olha só, Não precisa planejamento sucessório, gente, nem sempre é holding. Estão vendendo holding manhã, tarde e noite. Tem casos que não precisam. Exatamente. Ah, então o holding é só para grandes estruturações? Não, pode ser que talvez, dependendo o destino desse imóvel, se criasse uma holding visando economia tributária, talvez, gente? Exatamente. Aí, talvez por ser um imóvel só, nem compensa abrir a holding, né? Mas o que eles deveriam fazer? Podiam até sentar. E a holding poderia vir para a mesa. Vamos abrir uma holding, vamos fazer um instrumento de doação com reserva de usufruto, ou o pai e a mãe iam dar só 50%. Podia fazer até um testamento. Você vê que só aqui nós temos 3 ferramentas, que são caminhos para chegar no planejamento. Para quê? Quando o pai e a mãe se forem, né, a coisa já está resolvida. Não é mais um quinto para cada um, né? E fica um spoiler aqui, eu não sei os episódios de cor, não os gravei, mas vai ter um episódio, perdoe-me, exclusivo sobre isso, né? Sobre cenários, a criação de cenários dentro do planejamento sucessório, e um dos cenários pode ser a utilização da holding ou não. Outra pergunta que chegou, Juarez, aqui, é como a sucessão planejada pode reduzir custos com impostos e burocracia. Eu acho que já ficou meio claro no meio do caminho, e vou tomar a liberdade de dizer assim, é simples, né? A redução de impostos vai depender do que você quer fazer muitas vezes lá com o seu negócio, porque muitas vezes um negócio, uma empresa, ela está avolutada de tantas atividades juntas, e me corrija se eu estou dando um exemplo errado, que se eu segregar, ou seja,
montar empresas paralelas, eu saio de um mega faturamento, eu caio e eu começo a entender que tributariamente segregar negócios não é crime. Perfeito. Estou só planejando uma empresa, Exatamente. eu posso fazer. Vou começar, né? Eu tenho várias empresas. Vou começar uma empresa nova. Nessa empresa nova eu já quero, inclusive vou começar com um herdeiro, né? Com um sucessor hoje, um herdeiro amanhã depois. Já trago ele para o negócio, porque a tendência é que essa empresa cresça. Simples fato de eu trazer esse herdeiro antes, Redução, né? No futuro. Lá no futuro não vai ter inventário, pelo menos da parte que já coube foi a ele. Então isso pode ser, né? Então é interessante, né? Um exemplo dentre muitos aí que a gente tem, né? Realmente. Se a gente trouxer para estruturação de negócios e empresa especializada, você cria uma empresa sua especializada em administrar os aluguéis próprios, a redução de imposto é impactante. Se você traz já parte dos seus sucessores, todos eles, você reduz imposto de sucessão. Talvez uma que a gente pode, inclusive, dar como dica aqui é o próprio aumento da carga tributária no imposto de transmissão e causa-mortes, o ITCMD. Né? A gente sabe que o governo do Paraná agora é 4% hoje. Mas no final do ano ele mandou uma lei aí que poderia chegar a 8%. Claro que depende de cada contexto, tal, mas a tendência é que esse imposto no Brasil, que pode ir até 8%, é aumentar. Então quem fizer antes, né, vai pagar menos. Então é um exemplo de economia. Já existe, né, projeto de lei, não, mas estudos para se aumentar os impostos sobre as grandes fortunas que são os bens, né? Exatamente. Qual a diferença entre testamento, doação, holding familiar no planejamento sucessório? Não, na verdade, a diferença teria que ser o contrário, né? Vai depender sempre do que você tem, do que você quer, né? E o que eu vou utilizar. Qual a legislação que está atribuída a você. Porque a gente acabou de dizer, gente, tá? Vamos tirar o nome familiar, holding familiar, porque não é uma utopia, ela tem uma finalidade. Vamos deixar só a palavrinha holding. A holding, quando criada, dependendo da forma que você vai fazer a estruturação, você vai poder fazer doação em vida, você pode até bolar uma estrutura através de uma ferramenta de testamento. Exatamente. Aí anuído por todo mundo, não vai ter nem discussão daí, né? Falou em 3 ferramentas, né? Que é o chamado testamento aberto, né? Exatamente. Falou em testamento, em holding e doação. Isso. Pode, inclusive, num planejamento ter as 3. Sim. Né? Eu posso ter a holding, posso ter o testamento e posso ter a doação. Para ver como não é só abrir uma holding, né? Exatamente. Holding por holding é um CNPJ. Inclusive, boa pergunta aí, né? Elas são tudo ferramentas que podem ser deixar anotado, eu sou capaz de fazer até uns stories sobre isso aqui, mais prolongado com a sua participação. Por último, aqui nós temos, mapear meus dados sozinho é possível ou preciso de ajuda especializada? Eu acho que pode até iniciar, e é importante iniciar, né? Porque o que a gente chama de mapeamento de dados? É eu olhar para as empresas que eu tenho e os detalhes dela. Tem dívida, não tem dívida? Qual a intenção que eu tenho com aquela empresa? E assim nos imóveis. Eu tenho um imóvel, ele está em que município? Qual o valor do mercado? Qual o valor atribuído? Qual a intenção que eu tenho? Então, o mapeamento, né, nada mais é do que listar tudo, né? E aí olhar para a tua árvore genealógica e tal. Importante, de repente, o acompanhamento de um profissional, porque um bem imóvel, por exemplo, ele pode ter 5 valores, né, doutor Jair? Sim. E aí, como que eu chego nesses valores? E, dependendo, o valor vai ser o impacto na economia ou no custo tributário. Tem muita gente que vai ficar curiosa agora. Como é que um imóvel tem 5 valores, Juarez? Pois é, temos que tratar disso, inclusive, né? Para frente, né? Senão a gente vai alongar, né? É porque, assim, são assuntos... Vamos deixar na curiosidade. Por isso que como é que o mesmo imóvel tem 5 valores? E tem, gente, acredita. Eu acho que está chegando já a 6, tá bom? Inclusive, né, tem que pedir desculpa se a gente às vezes é meio raso, mas é muito assunto. Porque o objetivo aqui, gente, dos nossos episódios, não vai ser formar ninguém especialista em holding. Não esperem isso de nós nesse momento. Mas é sanar todas as dúvidas básicas para convencer vocês das principais ferramentas que são usadas, como são usadas. Haverá sim mais tarde, a gente está elaborando um curso, uma formação e até aulas presenciais para daí sim, se profissionais quiserem entender, estudar e fazer parte desse contexto, vão entender que não dá para agir com amadorismo, a gente defende isso, né? Tem uma frase de um amigo que diz, o mercado não aceita mais amadores. O problema é que os amadores estão conseguindo ainda estar no mercado e tem gente que está indo para esse amadorismo no planejamento sucessório. Eu acho que por hoje era isso. Eu vou convidar todos vocês a compartilhar em nossas redes sociais novamente. Eu acho que é o próximo e final do nosso slide que eu vou passar aqui, tá? Onde eu vou convidar vocês. Jair Viebren, meu mestre e amigo, que eu tenho a honra de sempre estar presente aqui nesse
nesse momento que nós estamos tendo nossos episódios de planejamento. Juarez _Paim, a nossa empresa, a WPG Planejamentos. Acompanhe, tem muito conteúdo sendo criado com muito amor e carinho, extremamente, tira a palavra extremamente, só com verdade. A gente não tem interesse de desvendar nenhum mistério de pessoas que estão fazendo o planejamento errado. A gente tem, sim, o interesse de levar para vocês um conteúdo com verdade, com responsabilidade, para que vocês entendam que é necessário, sim, planejar os seus bens e negócios. Nos dê essa oportunidade, siga as redes, compartilhe, distribua o máximo de pessoas que vocês possam. Vou convidar o meu amigo Juarez. Até a próxima. Até o próximo episódio. Até a próxima e sejam felizes, né? Certeza. Volta só para mim, para a gente deixar bem claro aqui. Ó, semana que vem, conflitos de interesse e planejamento sucessório. Começamos a um conteúdo um pouco mais técnico, nada de por que fazer ou não. É isso por hoje, gente? Gente, fiquem com Deus mais uma vez. Obrigado por estarem conosco e até o nosso quarto episódio, terceiro episódio, mais ou menos assim. Eles vão cortar essa parte agora, eu tenho certeza. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.